mesa diretora institui a Ordem do Mérito Público Municipal Silvio Lopes Teixeira e dá outras providências. Projeto de Resolução 05/2026, promovente mesa diretora, dispõe sobre as ações institucionais de gestão de pessoas, capacitação e aperfeiçoamento profissional no âmbito da Câmara Municipal de Macaé. Projeto de Decreto Legislativo 118/2026, promovente Edson Chiquini, dispõe sobre o título de cidadão macaense para Robson Melo e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 112/2026, promovente Edson Chiquini, dispõe sobre a outorga do título de cidadão macaense ao senhor Vinícius da Silva Guimarães e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 109/2026, promovente Edson Chiquini, dispõe sobre a outorga do título de cidadão macaense para Márcio Henrique Sena de Abreu e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 119/2026, promovente Ronde Macaé, dispõe sobre a outorga do diploma de mérito municipal ao senhor Wenderson César Tanos Coutinho do Nascimento e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 115/2026, promovente Ronde Macaé, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor Maxson Dias e dá outras providências. Moção de aplausos 071/2026, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Igor Ribeiro Laurindo, tendo em vista o empenho e atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento ao Plano de Recuperação Florestal. Moção de aplausos 072/2026, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Alessandra Cristina de Oliveira Gonçalves Veloso, tendo em vista seu empenho e atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento ao Plano de Recuperação Florestal. Moção de aplausos 073/2026, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Flávio Antônio Dutra Saião, tendo em vista o empenho e atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento ao Plano de Recuperação Florestal. Moção de aplausos 074/2026, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Diogo Faustine Moura, tendo em vista o empenho e a atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento do Plano de Restauração Florestal. Moção de aplausos 075, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Daniele Martins Cossenzo, tendo em vista o empenho e atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento ao Plano de Recuperação Florestal. Moção 076/2026, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Marcelo da Conceição Brasil, tendo em vista seu empenho e atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento ao Plano de Recuperação Florestal. Moção de aplausos 078, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Udovaldo Gonçalves de Oliveira Filho, tendo em vista seu empenho e atuação na restauração da biodiversidade e cumprimento do Plano de Recuperação Florestal. Moção de aplausos 077/2026, moção Leandra Lopes. Moção de aplausos a atleta Jean Pedreira Santos, integrante da equipe da Federação Desportiva e Cultural do Estado do Rio de Janeiro e do Polo de Cultura da Fronteira, em reconhecimento à sua destacada participação no Campeonato Brasileiro de 2025. Projeto de Decreto Legislativo 117/2026, Manu Rezende, dispõe sobre o título de cidadania macaense a cidadã Jéssica Menali de Souza e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 140/2026, Leandra Lopes, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense a senhora Priscila Nunes da Silva Castilho e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 138/2026, Leomar Queiroz. O assunto dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor Márcio Barbosa Ramos e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 111/2026, Leomar Queiroz. Dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense a senhora Samanta Novelli e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 130/2026, Leomar Queiroz, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor Valmerir Machado e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 132/2026, Leomar Queiroz, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense a senhora Vanessa Costa Couto e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 108/2026, Cezinha, dispõe sobre a outorga do título de mérito político ao senhor Carlos José Gomes de Souza e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 113/2026, Cezinha, dispõe sobre a outorga do diploma de mérito municipal ao senhor José Ricardo Porto Rezende de Souza e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 116/2026, Cezinha, dispõe sobre a outorga do título de mérito municipal ao senhor Eduardo da Costa Paz e dá outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo 122/2026, promovente Cezinha, dispõe sobre a outorga do diploma de mérito político ao senhor Nestor Luiz Cardoso Lopes e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 123/2026, promovente Cezinha, dispõe sobre a outorga do diploma de mérito municipal ao senhor Gabriel Mangia Rezende de Souza e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 121/2026, Vicente da Fox, dispõe sobre a outorga do diploma de mérito político ao senhor Elias Jorge de Souza e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 120/2026, promovente Vicente da Fox, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor Marcos Monzato e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 131/2026, Vicente da Fox, o assunto dispõe sobre a outorga do diploma de mérito político ao senhor Marcos Antônio Borchoni de Almeida e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 135/2026, Vicente da Fox, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor Gilson Muniz da Silva e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 134/2026, promovente Vicente da Fox, o assunto dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor André Luiz da Silva Machado e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 129/2026, promovente Chico Jardim, dispõe sobre a outorga do diploma de mérito municipal ao senhor Cleiton Salvador de Azevedo Lopes e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 127/2026, promovente Chico Jardim, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor Márcio Cerqueira Cardoso e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 126/2026, Chico Jardim, dispõe sobre a outorga do diploma de mérito municipal ao senhor Éder Santos de Aguiar e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 128/2026, Chico Jardim, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor Haroldo Barreto Cardoso e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 124/2026, Chico Jardim, dispõe sobre a outorga do diploma de mérito municipal ao senhor Silvano da Costa Macedo e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 136/2026, Alain Mansur, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense à senhora Rosária Maria da Paixão e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 137/2026, Alain Mansur, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense a senhora Ana Carolina Gomes Moreira Vaz e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 139/2026, Alain Mansur, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor Ademarcos Rocha Machado e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 125/2026, promovente Amaro Luiz. O assunto dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor Wilson Antônio Cândido e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 133/2026, Marvel, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor Airle Gomes Júnior e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 114/2026, Marvel, dispõe sobre a outorga do título de cidadania macaense ao senhor Paulo César Paulino Male e dá outras providências. Requerimento 349/2026, Mesa Diretora. A Mesa Diretora, por intermédio dos vereadores que apresentem e subscrevem, requer a concessão de autorização para que o prefeito municipal possa ausentar-se do município nos termos dos ofícios GP número 073/2026 e digital 6015/2026 encaminhados a essa Casa Legislativa. Indicação 1315, Manu Rezende, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, através do órgão competente da administração pública, que solicite a reforma de guarda-rio no Central de Cimento, em frente ao Atacadão, no bairro São José do Barreto. Indicação 1094, Leandra Lopes, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, através de órgãos competentes da administração, que seja realizado estudo técnico visando a implantação e reforço e sinalização de trânsito horizontal e vertical em frente ao Colégio Coquinho, localizado na rua Professor Gusmão, número 400, na Praia Campista, no município de Macaé. Indicação 1095, Leandra Lopes, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, através de órgãos competentes da administração, que seja realizado um estudo técnico visando a implantação, substituição e manutenção das placas de identificação das vias do bairro Praia Campista. Indicação 1096, Leandra Lopes, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, através de órgãos competentes da administração, que seja realizado um estudo técnico visando a instalação de ponto de ônibus coberto em frente à Clínica dos Olhos, no bairro Praia Campista. Indicação 1304/2026, doutora Maiara Rezende,
Indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a adoção de medidas necessárias para reconhecimento do assentamento Oswaldo de Oliveira como território prioritário para a implantação de diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral às populações do campo, da floresta, das águas, garantindo sua efetiva territorialização no âmbito da atenção primária à saúde, com vinculação à equipe da Estratégia de Saúde da Família, compatível com especificidades no território rural e a disponibilização de um agente comunitário ACS para o cadastramento, mapeamento territorial e acompanhamento contínuo das famílias residentes da comunidade. Indicação 1305, doutora Maiara Rezende, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Agroeconomia, as implementações de apoio técnico contínuo permanente às famílias residentes do assentamento Oswaldo de Oliveira, por meio da assistência técnica de extensão rural, orientação produtiva, capacitação e acesso aos instrumentos de política agrícola, atendendo o calendário agrícola e o cronograma de atendimento. Indicação 1306, doutora Maiara Rezende, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a realização de estudo técnico visando a implantação de transporte coletivo regular e um serviço de transporte comunitário rural para atendimento às famílias residentes no assentamento Oswaldo de Oliveira, considerando a distância de aproximadamente 12 quilômetros entre a comunidade e a estrada de Córrego do Ouro. Indicação 1327, doutora Maiara Rezende, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo e a Secretaria Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implantação de um sistema online para agendamento de consultas das unidades básicas de saúde e estratégia de saúde da família do nosso município. Indicação 1318, doutora Maiara Rezende, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizada a manutenção, a revitalização e a reposição dos parquinhos públicos infantil, incluindo brinquedos específicos por faixa etária, conforme a relação dos locais contida nesse processo. Ginásio poliesportivo, Parquinho dos Cavaleiros, Praia Campista, Parque São Marcos, Parque da Lagoa Pecado, Parquinho da Imbitiba. Indicação 1279, Leomar Queiroz, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a articulação com a Casa Civil, o Escritório de Gestão, indicadores e metas do EGIM, que estude a viabilidade técnica de implantação de diretrizes para a instituição do Centro de Operações e Dados Urbanos do município, CODU. Indicação 1280, 2026, Leomar Queiroz, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, por meio de intermédio da Secretaria de Mobilidade Urbana, a coordenação de toda a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, realiza estudos de viabilidade técnica para a modelagem e implantação do programa de linhas circulares corporativas gratuitas, tarifa zero trabalhador. Indicação 1224, Tico Jardim, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, através de órgão competente de administração, a construção de calçada de pedestres na Avenida Rui Barbosa, altura do número 2100, trecho compreendido entre a concessionária Honda e o ponto de ônibus em frente à Localiza. Indicação 1319, Luciano Diniz, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, por meio de órgão competente da administração, que realiza estudo de viabilidade técnica para a implantação de um semáforo com acionamento de botoeira na rua José Aguiar Franco, em frente à Praça da Costa do Sol. Indicação 1178, Professor Michel, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, através da Coordenadoria de Iluminação, o reparo de postes de iluminação em toda a extensão da rua Alda Pereira, no bairro da Glória. Indicação 1194, professor Michel, indica o Poder Executivo a necessidade da realização de melhorias de revitalização e sinalização horizontal da ciclovia da Avenida Ayrton Senna, visando proporcionar maior segurança, melhor orientação viária e adequações e condições de circulação aos ciclistas e demais usuários da via. Indicação 1052, Felipe Machado, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, através de órgão competente da administração, solicitamos apoios aos produtores de apicultura, piscicultura e avicultura da nossa localidade. Indicação 1054, Felipe Machado, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, através de órgão competente da administração, solicitamos a criação de uma incubadora municipal de startups voltadas ao agronegócio, com foco em inovação, tecnologia, apoio e desenvolvimento de soluções para o setor agropecuário. Indicação 1122, Marvel, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, por meio de órgão competente da administração, a implantação de um ponto de ônibus com cobertura padronizada na rua Bela Vista, no bairro Bela Vista, em frente ao mini-mercado Quitanda do Seu Jorge, Macaé.
Indicação 1117, Marvel, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, por meio de órgão competente da administração, a implantação de um ponto de ônibus de cobertura e assento do padrão adotada pelo município na localidade de Madre Silva, na primeira entrada de Areal, estrada que liga os bairros Córrego do Ouro e Trapiche, na região serrana de Macaé. Indicação 1121, Marvel, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, por meio de órgão competente da administração, a execução de obra e pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Antônio José Souza, localizada na primeira entrada do Areal Novo, na localidade de Madre Silva, na região serrana de Macaé. Indicação 1283, Cezinha, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, através de órgão competente da administração, a urgente necessidade que seja viabilizada a reforma integral e revitalização da calçada localizada na bifurcação da rua Tarcísio de Almeida Miranda, no bairro Miramar. Indicação 1316, Newton César, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, através de órgãos competentes da administração, a necessidade de determinar a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, em conjunto com a Guarda Municipal, a instalação de totens e placas interativas nas praias, especialmente Praia do Pecado e Cavaleiros, e na Lagoa de Emboacica. Indicação 1298, Ronde Macaé, indica a construção da calçada com acessibilidade em frente à faixa de pedestre, localizada na Avenida Cristino José da Silva Júnior, no bairro Virgem Santa. Indicação 1202, Edson Chiquini, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, indica que seja feita a troca da rede de futebol, localizada como troca de trave na Praia da Embitiba, pois ela se encontra enferrujada. Indicação 1204, Edson Chiquini, indica o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, que indica que seja feita a troca das lâmpadas que se encontram queimadas na Avenida Lacerda, na linha verde. Era o que continha, presidente. Para requerer, vereador Cezinha. Presidente, Alain, demais colegas vereadores, público. Presidente, eu vou deixar um registro hoje, aqui na manhã desta terça-feira, que não poderíamos deixar aqui de lembrar, né, do passado, né, Luciano? Luciano, que é engenheiro de carreira, ele sabe do que a gente vai aqui falar na manhã de hoje, que é justamente Macaé não poderia nem pensar no tempo chuvoso. E isso a gente tem que deixar registrado, porque como líder do governo de Welbert, a gente tem que frisar e lembrar a nossa população que a nossa população teve um investimento como nenhum outro na questão da macrodrenagem. E isso eu falo pelos bairros Visconde, Miramar, Campo do Oeste, Sol e Mar. Praticamente quase que todas as casas ali, numa chuva, num volume desse, já ficava preocupado. Isso também até o nosso prefeito Elbert, que muitas das vezes ajudou a mãe a levantar os móveis para não perder os móveis dentro de casa. E isso não só lá no Miramar, vereador Cezinha também. Na Aroeira, tivemos investimento como nenhum outro governo colocou tanto investimento na Aroeira. Agora a gente está na terceira fase, na obra de macrodrenagem no bairro da Aroeira. Foram mais de 50 milhões de investimento no bairro da Aroeira. Foram mais de 250 milhões na altura do Visconde, na macrodrenagem que estava parada há anos. Ex-prefeito Riverton iniciou e foi paralisada na gestão passada. Mas isso, o gestor, em vez de pegar os seus blogs, em vez de pegar a sua rede social e relembrar, entendeu, esses tempos muito sombrios para a população de Macaé, que trabalhavam para comprar os seus móveis e perdiam. Por quê? Por falta de investimento, que não teve responsabilidade com a cidade de Macaé. E hoje a gente tem que lembrar bem sobre isso, porque são obras, por exemplo, que os gestores passados não queriam investir. Por quê? Porque fica embaixo do chão, ninguém vê, Luciano. Mas o prefeito Elbert, com a sua equipe, com os vereadores que tiveram junto, os vereadores que aqui sempre buscaram o diálogo para resolver os problemas dos seus bairros, né? Como o bairro Aroeira, que eu sempre procurei o prefeito Elbert, e foi a primeira obra tirada do papel lá atrás. E eu tenho orgulho de fazer parte desse governo. Eu tenho orgulho de defender esse governo.
Eu tenho orgulho de deixar registrado na manhã de hoje o quanto que a gente investiu na cidade de Macaé. Mas isso o gestor passado não pega a rede social dele para falar, não é? Então, deixar aí um aviso para a nossa oposição, não é? A oposição que alfineta, a oposição que levanta argumento sem ter argumento. Argumento agora é, por exemplo, quase que 20% da população hoje está vendo uma chuva dessa e está ali a nossa melhor idade assistindo uma TV, não é? Está ali o trabalhador que sai para trabalhar, mas sai com confiança. É desse jeito que a gente vai trabalhando e a gente vai entregando à população de Macaé aquilo que de direito é para a população de Macaé. Então, presidente Alain, não poderia deixar esse registro aqui na manhã de hoje, porque não só a gente no bairro Aroeira, mas praticamente quase que em toda Macaé. A gente sabe, vereador Tico, a gente sabe que ainda falta muita coisa a fazer, como o bairro do Botafogo, que eu tive visitando lá, tá? Que falta fazer obra agora nesse projeto que está em andamento, que é a questão do canal do Capote, que nós vamos estender ali uma obra muito grande ali de macro drenagem que já está em andamento. Tá? Eu estou acompanhando junto com o Santiago. A gente sabe que falta muita coisa para fazer, mas entendemos que estamos no caminho certo. Obrigado, presidente. Para requerer, vereador Denis Madureira. Bom dia, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste pelas mídias sociais aqui presente nessa casa. Presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio. Infelizmente, no sábado, eu perdi um amigo de longas datas, era assessor do meu gabinete, Marcos Barbosa, deixa 5 filhos, uma esposa, e vim até hoje. Hoje eu estava no caminho para a sessão, Mayara, e estava refletindo até, postei nos meus status, que a vida é um sopro, né? Marcos, todos os dias, ele chegava cedo no gabinete, Tico, e ele sempre que... Você tem um minuto, chefe? Você tem um minuto? E quase sempre, Leomar, eu nunca tinha. Estou corrido, estou agarrado, e ele sempre entendia. E agora eu queria 1 minuto com o Marcos, e eu não vou ter mais esse 1 minuto. Então, que a gente ame mais, valorize mais, dê mais atenção, até mesmo quem está do nosso lado. Eu sei que eu me considero, né, uma pessoa boa, pelo menos eles dizem que eu sou um bom parceiro, um bom líder, mas às vezes é detalhe, Alain, é uma atenção. 1 minuto, eu fiquei com essa frase. Ele sempre me pedia 1 minuto. E eu sempre estava ocupado com alguma coisa. E às vezes até dentro da nossa casa, os nossos filhos, a gente chega cansado. Isso daqui, ó, isso aqui tem tomado o tempo de muita gente. E às vezes a gente nunca sabe quando a gente vai dar o último abraço, o último beijo. E infelizmente, precocemente, 53 anos, através de um acidente de trânsito, ele nos deixou. Então, sou muito grato a Deus pelo período que eu convivi com ele, mas eu acho que eu poderia ter feito mais. Mas queria pedir esse 1 minuto de silêncio aí. Obrigado, presidente. Vai querer, presidente? Para requerer, vereador Vicente da Fox. Bom dia, presidente, Câmara Diretora, nobres vereadores e vereadoras, público que nos assiste aqui fisicamente, aqueles que nos acompanham virtualmente. Presidente, eu queria fazer uma fala aqui voltada para a realidade que eu vivo, e por ter chegado recentemente nessa casa, eu trago o sentimento das ruas, né, que é o sentimento de muito trabalho por parte dessa casa e também do governo Elbert Rezende. Então, de fato, quando a gente acompanha, através das redes sociais, uma caminhada que tenta desconstruir a realidade do belo trabalho que vem sendo produzido pela Câmara de Vereadores, obviamente pela sua presidência, na articulação, bem como do prefeito Elbert Rezende, a gente se assusta, porque a população, de modo geral, acompanhando aí os dados que a gente tem de aproveitamento do governo Elbert Rezende, tem sim aprovado o governo, sem dúvida nenhuma. E, finalmente, a gente entende que muita gente não consegue, vereador Tico, entender o que é ostracismo político, né? Essa necessidade de ficar o tempo todo atacando o governo, né? Tentando desconstruir a imagem positiva que o governo adquiriu ao longo dos últimos anos
E nas últimas semanas eu venho falando a respeito da permanência do nosso povo, da nossa população, na construção de políticas públicas voltadas para essa cidade, e isso reforça, sem dúvida nenhuma, o compromisso que a população precisa ter no entendimento de políticas públicas, que é favorecer aqueles que são daqui. Porque agora, num momento como esse, que nós tivemos, que estamos tendo essa chuva, a gente sabe o que é política pública realmente para a nossa população. Nós que vivemos na cidade, nós que acompanhamos as demandas do nosso município, temos que ter a convicção de escolher para os próximos anos políticos do nosso município para nos representar fora daqui. Agora, nesse momento de pré-campanha, aparecem no nosso município dezenas de pré-candidatos querendo falar, querendo propor, querendo trazer a população dentro de uma consciência que não faz o menor sentido. Então aqui eu trago o sentimento das ruas, dizendo que a população tem aprovado sim o governo Elbert Rezende, tem falado muito bem da Câmara de Vereadores, porque aquilo que a gente se espelha, né, nesses últimos anos, que foi aquela teoria do caos, né, que é uma Câmara de Vereadores dividida, que não conseguia aprovar, né, nada que o prefeito propunha, já ficou no passado. Hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores alinhada, de mãos dadas, com interesse de fazer o município cada vez mais forte, com a população cada vez mais colhendo políticas públicas voltadas para o nosso município. E eu aqui rebato de uma forma veemente, embora tenha chegado agora, mas eu trago o sentimento das ruas, que é o sentimento, Amaro, de que o prefeito está trabalhando, que a Câmara de Vereadores está trabalhando, e isso reforça a nossa cidade com o protagonismo, né, com o entendimento claro. Então, faço uma fala aqui, mais umas de muitas que ainda falarei, né, pelo tempo que estarei aqui, que a população precisa entender a importância da gente escolher os próximos políticos do município de Macaé. Né? Nós temos aqui uma defesa clara, voltada para os royalties do nosso município. Precisamos, sim, ter políticos que defendam essa pauta de verdade. Não é uma pauta passageira, uma pauta que não faz sentido. Tudo aquilo que a gente coloca em prática no nosso município vem, sim, dos royalties, vem da nossa arrecadação. Então, é um tema muito importante que a gente precisa, sim, defender, levar muito a sério esses próximos meses, fazendo com que o nosso grupo consiga, de fato, se estabelecer numa condição de valorização do nosso município. Então, aqui, presidente, eu queria trazer essa fala, porque eu cheguei agora, estou fresquinho das ruas, né? Quero dizer que estou com a luta da rua, né? Eu tenho trazido, né, esse sentimento, né? Obviamente, os senhores já estão aqui há mais tempo, alguns mandatos, e eu trago da rua esse sentimento, que o município tem caminhado, sim, numa direção positiva, e nós vamos batalhar muito para que isso continue acontecendo, né, elegendo, sim, os nossos representantes aqui. Tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Para requerer, vereador Tico Jardim, depois vereador Mário Luiz. Presidente Alain, colegas vereadores, público presente, tenham todos um bom dia. Queria aproveitar aqui a fala do vereador Denis e também incluir no Minuto de Silêncio o senhor Valdir de Sá Nogueira. Ele era um morador da Bicuda, ali das Duas Barras, muito querido por toda a população, né, vem enfrentando aí os problemas do tempo, né, e infelizmente nos deixou. E eu queria fazer aqui esse relato, essa homenagem a esse Minuto de Silêncio, em nome de todos os moradores ali da Bicuda, Duas Barras, Serra Escura, e também do Campo de Madureira, que ele era um presbítero ali da igreja da Bicuda Grande, e a gente externa aí os nossos sentimentos familiares de toda a população ali. Obrigado, presidente. No final de sessão, atendeu o pedido do vereador Denis Madureira, do vereador Tico Jardim, para requerer o vereador Mário Luiz. Então, senhor presidente, ouvi aqui atentamente os colegas falando a respeito do Macaé como está, né? Como estava, como está. Eu vejo que o vereador, quando vai divulgar uma obra executada
pelo executivo, obviamente, é chamado de puxa-saco. Mal sabe ele que várias obras feitas no município, né, saíram dessa casa também, requerimento, indicações, e é mais do que justo o vereador chegar e falar: obrigado, prefeito, por ter atendido nossa reivindicação, através do nosso mandato, tá, enfim. E aí vem aqueles pseudos pré-candidatos de fora, pegam meia dúzia aqui do nosso município para fechar os olhos, né, para não enxergarem o que está sendo feito. Todos os bairros do nosso município, todos, não foi um só não, todos os bairros do nosso município teve simultaneamente obras de grande relevância. Muitos teve e outros já estão tendo, e outra, repetitivamente. No Lagomar, posso falar com muita propriedade, nesses 2 mandatos, do primeiro mandato do Albert e no segundo, não foi abandonado, como muitos estão falando. Como foi abandonado se a primeira ação que fora feita foi botar um ônibus na praia, na beira da praia, foi colocar pedras e mais pedras, né, que foi um trabalho que, junto com o Alain. Então, acho mais do que justo a gente chegar e botar e divulgar com veemência essas nossas ações, porque tem pessoas que eu acho que ou não têm olhos, não enxergam, né, ou estão fechando as vendas por conveniência, porque existe fato e opinião. Então, a gente vê muita opinião e deixa irrelevante os fatos. Temos candidatos, digo pela primeira vez, Macaé tem candidatos, sim, fortíssimos. Os pré-candidatos nossos são fortes. Fortes, o vento está levando, levantou a vela e vamos caminhar. É o momento. É o momento da gente priorizar o nosso município e esquecer um pouco os candidatos de fora, porque nada contra eles. Mas é aqui que a gente vai ter que fazer o nosso trabalho. Cada macaco no seu galho. Nós temos candidatos fortíssimos aqui no nosso plenário aqui agora. Nesse momento, nós estamos com 2 pré-candidatos fortíssimos. Macaenses, que conhecem todas as entregas do nosso município, conhecem o estado do Rio. Temos um candidato federal, um pré-candidato federal, que vai poder levar nossas demandas. Eu acho que tem que dar um basta sim, porque a gente está a vida inteira dando um soco em ponto de faca, dando pancada numa pedreira na frente. Vamos desviar dela. Vamos experimentar os nossos candidatos do município e vamos ver os resultados. Eu tenho certeza que vai ser positivo. Parabéns a todos os pré-candidatos do nosso município. Parabéns mesmo, porque é um desafio pela nossa atual política. Fazer um trabalho sério está difícil. Mas aqui eu tenho certeza que nós vamos votar em quem a gente conhece, em quem a gente sabe e quem já está fazendo e já fez. Muito obrigado, senhor presidente. Para requerer, presidente. Para requerer, vereador Ricardo Salgado. Presidente, bom dia, nobres colegas, público presente e pelas redes sociais. Presidente, só para justificar minha presença aqui com a ata, a gente estava lá entregando na sede da OAB os certificados do curso de capacitação dos analistas ambientais, fiscais ambientais e fiscais sanitários. O prefeito Elbert estava lá entregando o certificado, e aí por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado. Mandou um abraço para você, falou do seu nome, agradeceu a presença da Câmara, enfim, é isso, estamos aqui para trabalhar. Obrigado, pessoal. Pedir a secretaria para registrar, eu vou pedir um para requerer também. Primeiro, para falar para você, Vicente, que você chegou a essa casa há pouco tempo, mas tem feito um trabalho extraordinário. Eu tive a oportunidade de te encontrar numa agenda sábado, a qual você já contou a sua história aqui, e eu sou muito observador. E aí, naquela reunião, chegou uma senhora que não te conhecia pelo nome, mas, Denis, foi agradecer a ele pelo social, pela ajuda que ele fez ao filho dela e transformou a vida daquela família. Pelo amigo Vicente da Fox, o cara conseguiu um emprego, foi qualificado e hoje consegue sustentar a sua família e a sua mãe também, porque ele ajuda. Amado, Cezinha, ninguém bate em árvore que não dá fruta. Nós somos igual massa de bolo. Quanto mais bate, a gente cresce. Eu não tenho dúvida disso. Queria registrar a presença aqui do pastor, né, Marcelo Justino, da Igreja Metodista Wesleyana, lá de Daroeira. Gugu, que estava representando
o vereador Vicente da Fox, lá em Cantagalo, numa reunião em Califórnia, sábado. Alan, quero falar também. Estou aqui representando meu vereador, hein, e representou bem. Queria agradecer ao vereador Tico, ao vereador Ronde, e já justificar a ausência do vereador Ronde, que está numa agenda no Rio de Janeiro, pela reunião de sábado. Nós se comprometemos, tá, a trabalhar junto ao prefeito Elbert Rezende, que eu tinha feito uma ligação para ele um dia antes, a colocar cada R$1 milhão de emenda, tá, lá no sábado, para, né, levar a tão sonhada, né, um asfalto de 4 quilômetros até a linha Negugu. E também trabalhar ali para fazer uma área de lazer, para tentar entender ali por que a CIT não entra. Tico explicou um pouco, que foi a questão ali da rodovia, mas vai ter duplicação, Tico, e a gente pode pedir fazer um contorno ali e tentar levar a mobilidade urbana, o transporte público para ali, para a Califórnia. Tá? Também queria falar num assunto. Ontem eu fui procurado pelo Felipe, né, pela Elisa, Eliette, a dona Márcia, o Felipe até filho da dona Márcia ali dos camelôs, e me trouxe a preocupação. Na mesma hora eu liguei para o gabinete do prefeito, depois mandei uma mensagem para o prefeito, porque o executivo pegou a responsabilidade, né, do Estado e vai fazer uma nova rodoviária. E ali onde os camelódromes estão falando, vereador Leandro, que vão retirá-los, né, dali. Liguei para o gabinete do prefeito, não existe isso, o prefeito Elbert Rezende jamais vai tirar quem está ali há 20, 25 anos. Tem uma proposta, né, minha, de pedir um shopping popular para ali, para organizar aquilo ali, né, e com certeza todo o pessoal do camelô ali vai estar contemplado. Então, queria falar para eles que eu já entrei em contato com o gabinete do prefeito, né, ninguém vai ser tirado dali. O que tem que ser feito ali é organizar aquilo ali, porque quem está há 20, 25 anos trabalhando, gerando desenvolvimento econômico, empregando, não pode, né, numa fala aberta aí, dizer que vão retirá-los dali. Não vão retirar nunca, porque a gente vai trabalhar, essa casa vai trabalhar junto ao prefeito para que isso não aconteça. Queria registrar também a presença do meu amigo Índio, que eu estou vendo ali, no plenário. Seja bem-vindo, Índio. Estou vendo aqui Torum, Biana, Lelei, é muita gente. Devagarzinho a gente vai registrando. Acabando a leitura do expediente, vamos passar para a ordem do dia, com a palavra o vereador Marvel Maite. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste de casa, um bom dia. Senhor presidente, hoje eu quero fazer um convite especial para quinta-feira, às 18 horas, esteja toda a população, professores, diretores, pais, mães, alunos da rede municipal aqui no plenário, para a gente poder ter um debate bacana sobre a Lei 4.661 de 2019, de minha autoria, que são as artes marciais nas escolas. Então, estão todos convidados, convidar também todos os vereadores, o secretário de Educação, Matias, já garantiu presença. Se Deus quiser, vai trazer boas notícias para todos nós. É uma lei que eu acredito muito em poder dar a oportunidade para nossas crianças, nossos jovens, adolescentes do nosso município. Eu tenho 3 filhos, os 3 filhos foram criados dentro do tatame, e graças a Deus são 3 filhos que não me dão dor de cabeça. Não fumam, não bebem, não vão para a noitada, acordam cedo, treinam o dia todo, estudam, pessoas focadas. Graças a Deus, só tenho coisas boas a falar deles. E com isso eu queria também dar essa oportunidade para nossas crianças e jovens e adolescentes das nossas comunidades, para que elas também possam fazer parte de projetos magníficos que as artes marciais proporcionam. Então, nessa quinta-feira, às 18 horas, estaremos aqui discutindo sobre esse assunto tão importante de ajudar a educação de nosso município. Dito isso, já todos convidados, queria entrar em outro assunto, que e vem ao encontro com as artes marciais, que é um evento gigantesco que Macaé vai ter dia 26 e 27 no ginásio poliesportivo, que é o MMA, o Jungle Fight. Parabenizar nosso prefeito Elbert Rezende, que articulou com essa instituição e está trazendo um dos maiores eventos do mundo de MMA,
que também vai fazer história aqui no nosso município. Para quem conhece, quem não conhece, entra lá, Jungle Fight, Valide Ismail, trazendo um dos grandes eventos de MMA para a nossa cidade. A capacidade do ginásio são de 5.000 pessoas, eu tenho certeza que vai ficar gente de fora, porque é um evento reconhecido mundialmente, um evento que realmente dá oportunidade dos atletas conseguirem ter êxito na sua modalidade esportiva e cada vez mais engrandecendo a nossa cidade e transformando a cidade de Macaé na capital dos esportes. Quero parabenizar também os eventos que aconteceram no final de semana. Meu amigo Paiva, que fez uma história bem bacana na Canoa Havaiana, mais um evento de sucesso aconteceu na nossa lagoa. Parabenizar o Vandinho da Liga Municipal, também, que fez uma atividade bem bacana de pesca ali na Praia Campista. Enfim, parabenizar o secretário de esporte, o prefeito Elbert, por tudo que vem fazendo pela nossa cidade, pelo esporte de nossa cidade. Está bem bacana, todo final de semana, a gente ir para as ruas e ver as atividades acontecendo. Muita gente em movimento, muita gente transformando sua vida, tendo qualidade de vida, e isso que importa para Macaé. E quero convidar também para os eventos esportivos que vão acontecer esse final de semana, sábado e domingo. Nós teremos aqui em Macaé o Estadual de Taekwondo, nós teremos a final do Macaense Veterano, lá no estádio, ali no Cajueiro, o Vandinho está realizando. Nós teremos o X-Force versus o Armagedon, lá no ginásio poliesportivo, uma competição de jiu-jitsu, dos duas maiores instituições daqui da região. Teremos o Bora de Bike no domingo, saindo ali da Praia Campista às 7h30 da manhã, uma organização feita pela Record, então um evento grande, todo mundo que gosta de pedalar, compareça às 7h30 da manhã na Praia Campista, vai ser bem bacana. E o campeonato estadual de futsal, que está acontecendo também lá no nosso ginásio poliesportivo. Então, mais uma vez, para me terminar aqui a minha fala no Grande Expediente, quinta-feira, às 18 horas, todos os pais, atletas, professores, diretores, compareçam aqui nessa reunião maravilhosa, nessa audiência pública, para a gente falar da importância das artes marciais. Quando eu digo artes marciais, eu digo todas as artes marciais. É o judô, é o karatê, é o taekwondo, é o jiu-jitsu, é a capoeira, enfim, todas as modalidades de artes marciais que temos professores competentes para poder ministrar aulas maravilhosas para nossas crianças. E eu tenho certeza que, com essa lei sendo executada, nós vamos transformar a nossa cidade em um lugar melhor de se morar. Muito obrigado, senhor presidente. Por ordem de inscrição, o vereador Luciano Diniz. Bom dia a todos que nos assistem presencialmente, quem nos assiste aqui de forma híbrida pela internet, colegas vereadores. Senhor presidente, eu queria aqui aproveitar os meus minutos para falar sobre 3 assuntos. Ontem eu acompanhei o prefeito Elbert Rezende, doutora Maiara, numa agenda, em diversas agendas no Rio de Janeiro. E uma das ações, Ricardo, que foi muito importante, inclusive a luta de Vossa Excelência também, foi a SEDAI. Mais uma vez o prefeito Elbert usa da sua habilidade política para chegar primeiro num governo que a gente não votou. Nós não escolhemos o governo atual, Manu. É um governo imposto por questões jurídicas, né? E a gente tem muito a elogiar, porque o governador que não foi eleito está fazendo um ótimo trabalho, né, no governo do Estado. Mas, praticamente, como ele é do segmento jurídico, ele só indicou para os cargos, a grande maioria, procuradores de carreira, Leomar. Então, a gente foi conversar com o presidente da SEDAI, uma empresa de água e esgoto do Estado do Rio de Janeiro, que era procurador. Né, que ele claramente falou para o prefeito que ele está lá temporariamente, apenas até o final de dezembro, onde ele vai passar a direção de uma empresa que ele quer enxugar, quer tirar todos os acordos que foram feitos de forma erradas no governo passado. E o prefeito, o Elbert, assim como foi o primeiro prefeito do interior do estado a ser recebido pelo governo federal, acompanhado por mim naquela época, ele também agora foi o primeiro prefeito a ser recebido pelo atual presidente da SEDAI, que foi lá, Amaro, falou seu nome, inclusive, brigar pela água do Lagomar. Porque todos muito bem sabem aqui, nós fomos testemunha de uma reunião com a presidência anterior,
em que disse que em 3 meses estaria colocando água lá nas caixas d'água e fortalecendo a pressão do bombeamento ali na linha azul, para que a gente conseguisse ter uma pressão de água de forma que chegasse até as ruas finais do Lagomar. E assim foi feito, combinado. O presidente estava com todos os itens, vereadora Leandra, na ponta da língua, passou para o nosso prefeito as datas, inclusive. A bomba já está em processo licitatório, né? E ele vai vir a Macaé daqui a 2 meses, né? Ele delegou, né, combinado com o presidente da agência municipal, Marcos Túlio, que a conselheira a engenheira química Andréia fosse a pessoa para responder por ele nas tratativas com a SEDAI, para que a gente consiga que todos aqueles itens, né, sejam efetivados e a população, principalmente do Lagomar, consiga ter efetivado essa ação. Eu acompanhei também, ele teve uma agenda com o almirante da Marinha, e aí entra muito num desejo muito grande da população de Macaé para que haja a possibilidade da visitação, filho de pescador, né, da Ilha de Santana, que hoje a gente poderia gerar mais um espaço de entretenimento, obviamente uma visitação sustentável, organizada, com limitação, da mesma forma que é feito hoje nos parques nacionais, nos parques estaduais. Há um tempo atrás, já fui 3 vezes, por exemplo, no Parque de Bitipoca, só entra X pessoas, depois daquele X não entra mais ninguém. A mesma coisa a gente deseja que seja feita na Ilha de Santana. E, por último, queria convidar todo mundo e os colegas vereadores também para estar presente. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, presidente, está organizando hoje, Ricardo, tem muito a ver com o nosso trabalho, a vereadora Leandra vai me acompanhar, às 13 horas, um seminário para a gente falar sobre trabalho técnico social. O que é o trabalho técnico social? Por exemplo, nós temos um trabalho de 12 anos de urbanização da Nova Holanda e Nova Esperança, certo? Rede de água, de esgoto, drenagem, calcetamento, né, da ordem de 100 milhões de reais do governo federal, uma parte pequena da prefeitura inicial e depois a prefeitura aportou mais recurso. Mas aquilo não teria tido êxito, vereador Alan, se o trabalho técnico-social não fosse caminhando lado a lado com a Secretaria de Obras. O que é o trabalho técnico-social, vereador Denis? É o trabalho onde que nós vamos fazer uma rua aqui. Não entra os engenheiros primeiro. Primeiro entra as assistentes sociais. Porque o engenheiro chega com maquinário, não explica a população, vai com uma obra seca e aquilo ali vira uma obra só daqueles engenheiros. Quando você tem os assistentes sociais entrando antes, convidando a população, explicando, ó, vai fazer isso, isso é uma área de ocupação irregular, para a gente poder ter aqui equipamento público, para a gente ter aqui ônibus circulando, para a gente ter aqui ambulância circulando, a gente precisa abrir um pouco mais essa rua, chegar nos metros necessários para que haja circulação. Então, as assistentes sociais desenvolveram no governo da Dilma Rousseff esse trabalho técnico-social acompanhando as obras. E foi encampado em todos os outros governos do Lula e dos outros governos que sucederam. E isso foi passado para o governo do Estado e para o governo municipal. E em Macaé, isso está muito bem solidificado e enraizado. Né? Por quê? Porque o prefeito Elbert ele está urbanizando praticamente as 70% das 19 favelas que nós temos no município. Nós temos 19 favelas ou assentamentos precários. O Elbert está urbanizando todas elas nesses seus quase 6 anos de governo. E, nesse sentido, o trabalho técnico-social foi muito importante para mitigar os impactos, o desgaste para a população que está recebendo essas intervenções. Então, a gente achou por bem, a Secretaria achou por bem, deixar isso disponível através de uma explanação por quem executa esse trabalho ao longo desses 5 anos, e a gente vai ter hoje a oportunidade de ver na prática como que se implementa o trabalho técnico-social no município de Macaé. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Acabando o grande expediente, vamos passar para requerer o vereador Tico Jardim. Presidente Alan, eu recebi aqui uma demanda, hoje pela parte da manhã, de uma moradora lá do Sana, da região serrana,
é sobre a questão do transporte para pacientes que fazem uso da algum setor da saúde. Inclusive, eu fiz um projeto de lei aqui nessa casa, foi aprovado, o prefeito também sancionou, que é o projeto 221/2025, que trata sobre a questão do programa de transporte para pacientes no atendimento e saúde da população rural. Inclusive, eu estou marcando uma agenda com a nova secretária, Simone Salles, para que a gente possa apresentar esses projetos, que inclusive já é lei no município, né? E a gente tem que fazer acontecer. O que acontece? Os moradores antigos, a gente é muito distante do centro e são pessoas carentes, que não têm um transporte próprio, que precisam do transporte público, e a gente sabe a distância que é de sair lá do Sana, às 5 horas da manhã, pegar um outro ônibus no Frade, para depois pegar do Frade e chegar aqui ao centro da cidade, Terminal Central ainda tem que andar a pé até caminhar na Dona Alba. E a gente sabe da dificuldade. Inclusive, os projetos de lei que nós fizemos aqui é justamente para tratar desse assunto, para pegar essas pessoas que não têm as condições, que muitas outras têm, né? Pegar essas pessoas com mais dificuldade e ter esse acesso aos transportes públicos, pegar o carro lá na casa dela, vai levar lá no médico, vai fazer os exames que tem que fazer e vai retornar. E o projeto trata justamente de pessoas que realmente precisam. Idosos, morbidade, comorbidade, são pessoas desse tipo que a gente precisa atender e dar todo o suporte. A saúde é muito vulnerável em alguns sentidos, mas a gente tem condições, graças a Deus, de fazer esse atendimento. Então, eu volto aqui a reforçar que essa lei no município, né, que já foi aprovado pelo prefeito, que nós vamos buscar essa alternativa e a gente colocar em prática no nosso município. Então, falando aqui não só para essa amiga lá do Sana, mas para todos os moradores que precisam desse suporte, que nós vamos correr, trabalhar até que essa lei seja cumprida e a gente possa oferecer esse transporte para as pessoas que realmente precisam e necessitam. Obrigado, presidente. Para requerer. Requerer, vereador Marvel. Presidente, eu acabei de receber aqui de 3 lideranças diferentes, de bairros diferentes, o mesmo pedido, e já entrei em contato aqui com o secretário Santiago da Infraestrutura e falou que vai atender, que é a substituição de grama sintética lá do Morro de Santana, do Campinho, que está precisando, lá do Bosque Azul, através da liderança Naldinho, e da Praça do Pinche, através da liderança Robertinho. E no Morro de Santana também nosso amigo Maurício, que também joga um futebol lá. E realmente está precisando dessa reforma, e graças a Deus o Santiago, secretário de Infraestrutura, já nos respondeu aqui. Então, galera, vai estar sendo solucionado esse problema aí nessas 3 praças. Muito obrigado, senhor presidente. Beleza, encaminha a secretária para fazer a leitura da ordem do dia. E, pessoal, paciência comigo, que é a primeira vez que eu estou assumindo a presidência da Câmara aqui. Projeto de Resolução 06/2026, promovente mesa diretora. O assunto institui a ordem do mérito público municipal a Silvio Lopes Teixeira e dá outras providências, regime de urgência. Em discussão, regime de urgência. Não havendo quem queira discutir, processo de votação nominal. Alan Mansur, Amaro Luiz, Cezinha, Denis Madureira, doutora Maiara Rezende, Leandra Lopes, a favor, Leomar Queiroz, a favor, Luciano Diniz, Manu Rezende, a favor, Marvel, A favor. Professor Michel, Ronde Macaé, Tico Jardim, Vicente da Fox. A favor. 10 votos favoráveis, presidente. Aprovado o projeto de resolução 06/2026 no regime de urgência. Veto 020/2026, parcial ao projeto de lei do Legislativo 021/2026, promovente chefe do Poder Executivo, veto
parcial projeto de lei do Legislativo 021/2026, que dispõe sobre a campanha municipal de conscientização e prevenção a de acidentes domésticos e da outras providências. Única discussão. Pessoal, só para que conste em ata, o que foi aprovado anteriormente foi o regime de urgência da Resolução 06 de 2026. Agora, projeto de lei número veto 020 de 2026, parcial ao projeto de lei de número 021 de 2026, em votação. Em discussão. Tá vendo como é que é nervosismo, hein, pessoal? Em votação nominal. Alain Mansur, Amaro Luiz, Cezinha, Denis Madureira, doutora Maiara Rezende, Felipe Machado, Leandra Lopes, a favor, Leomar Queiroz, A favor. Luciano Diniz, Manu Rezende, A favor. Marvel, Professor Michel, Rony de Macaé, Tico Jardim, Vicente da Fox. A favor. 11 votos favoráveis, presidente. Fazendo uma correção, o vereador Felipe Machado, foram 11 votos favoráveis no voto anterior. Mantido o veto de número 20, 2026. Veto 021/2026, parcial ao projeto de lei do Legislativo 022/2026, promovente chefe do Poder Executivo. Veto parcial ao projeto de lei do Legislativo 022/2026, que dispõe sobre a criação do programa de conscientização e prevenção aos riscos dos jogos de apostas online nas escolas do município de Macaé e da outras providências. Única discussão. Veto 021/2026 do projeto de lei de número 22 de 2026, em votação. Votação nominal. Alain Mansur. A favor. Amaro Luiz. Cezinha. Denis Madureira. Doutora Maiara Rezende. Felipe Machado. Leandra Lopes, a favor. Leomar Queiroz. A favor. Luciano Diniz. Manu Rezende. A favor. Marvel. A favor. Professor Michel. Rony de Macaé. Tico Jardim. Vicente da Fox. A favor. 12 votos favoráveis, presidente. Mantido o voto 021 de 2026 do projeto de lei 22 de 2026. Veto 022/2026, integral ao projeto de lei do Legislativo 286/2025, chefe do Poder Executivo. Veto integral ao projeto de lei do Legislativo 286/2025, que disciplina diretrizes para a implantação do Programa Municipal de Atendimento Ortodôntico Preventivo e Corretivo no âmbito das escolas da rede pública do município de Macaé e da outras providências. Única discussão. Veto 022 de 2026, integral ao projeto de lei do Legislativo 286 de 2025, em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação nominal. Mansur. Amaro Luiz. Cezinha. Denis Madureira. Doutora Maiara Rezende. Felipe Machado. Leandra Lopes, a favor. Leomar Queiroz. A favor. Luciano Diniz. Manu Rezende. A favor. Marvel. Professor Michel. Tico Jardim. Vicente da Fox. A favor. 12 votos favoráveis, presidente. Aprovado o veto 022 de 2026. Emenda 09/2025, modificativa ao projeto de lei do Legislativo 180/2025. O assunto modifica o artigo 3º, 4º, 5º, 6º e 12º do projeto de lei do Legislativo 180/2025, que institui o protocolo de medidas para a prevenção ao combate ao racismo no esporte no município de Macaé e da outras providências. Única discussão. Emenda número 09 de 2025, modificativa do projeto de lei do Legislativo 180/2025, em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação nominal. Mansur. Amaro Luiz. Cezinha. Denis Madureira. Doutora Maiara Rezende. Felipe Machado. Por favor.
Leandra Lopes, a favor. Leomar Queiroz. A favor. Luciano Diniz. A favor. Manu Rezende. A favor. Marvel. A favor. Professor Michel. A favor. Tico Jardim. A favor. Vicente da Fox. A favor. 12 votos favoráveis, presidente. Emenda 09 de 2025, aprovado. Projeto de Lei do Legislativo 180/2025, promovente Leomar Queiroz e Marvel Malik. Assunto: institui o protocolo de medidas para a prevenção ao combate ao racismo no esporte do município de Macaé e da outras providências, segunda discussão. Em discussão, projeto de lei 180 de 2025, já emendado. Com a palavra. Com a palavra, vereadora Leomar. Bom dia, presidente em exercício, vereadoras, vereadores, público presente, pessoas online. Confesso a vocês que é triste perceber que o combate ao racismo e todas as formas de discriminação ainda é muito presente. O respeito ao próximo deveria ser um valor básico para a convivência humana. O futebol brasileiro identificou registros de 233 casos de racismo em um único ano, demonstrando que o preconceito ainda continua muito presente, um espaço que deveria promover a união, respeito e inclusão. Esse projeto não trata apenas de regras, mas estamos falando em cuidado humano para os nossos esportistas, para as nossas crianças, garantir que crianças, pessoas, todas as pessoas, deu um branco, todas as pessoas que vão assistir algum tipo de esporte não passam por esse tipo de discriminação apenas pela cor da sua pele. O esporte tem o poder de transformar vidas, de criar oportunidades e aproximar pessoas. Não podemos permitir que ele seja contaminado pelo preconceito, que chegue um dia que a gente não precise mais criar esses tipos de lei. Mas, enquanto houver racismo, precisamos, sim, o poder público, a obrigatoriedade de enfrentar o racismo. Por isso, peço a vocês que colaborem com o voto. Muito obrigada. Ainda em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marvel. Senhor presidente, parabenizar a vereadora Leomar por esse lindo projeto. Realmente, não deveríamos ter motivos para fazer projetos como esse, como você mesmo falou, mas ainda assim precisamos. Isso vem ao encontro da educação que nós temos no Brasil. Por isso que quinta-feira nós vamos ter essa audiência pública para falar das artes marciais nas escolas, que dentro do tatame não existe racismo. Você é faixa preta como eu, empresário, eu também sou empresário, mas lá a gente treina com todos. É preto, é branco, é pobre, é rico, é milionário, é juiz, e lá a gente aprende que racismo não existe. Então, por isso que é importante que a gente consiga colocar as artes marciais nas escolas, para que a gente possa ter uma educação melhor, porque isso não cabe mais em esporte nenhum, nem no futebol, em local nenhum, na verdade. Então, parabéns, Leomar, pela iniciativa, pela preocupação, que realmente é importante ainda a gente fazer projetos contra o racismo aqui na Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. A palavra ainda está em discussão. Então, vou copiar o meu presidente, que é meu líder, e vou falar um pouquinho também sobre esse projeto. Marvel, Lili, eu sou completamente a favor e vou além. O esporte, hoje em dia, os atletas, muitas das vezes são líderes e ídolos de muitas crianças. E muitas das vezes a gente vê a agressão também do público que está ali com os atletas. A gente entende que no calor da emoção, às vezes na torcida, a gente extrapola um pouco, mas, de fato, esse projeto de lei vem muito mais para conscientizar todo mundo, porque isso está não só no esporte, mas a gente vê que está na saúde, está na educação, né, vereadora Leandra? A gente sofre isso o tempo todo. Em votação nominal ao projeto de lei número 180 de 2025. Alain Mansur, Amaro Luiz, Cezinha, Denis Madureira, doutora Maiara Rezende, Felipe Machado. A favor. Leandra Lopes, a favor. Leomar Queiroz. A favor. Luciano Diniz. Manu Rezende. A favor. Marvel. A favor. Professor Michel. A favor. Tico Jardim. A favor.
Vicente da Fox. A favor. 12 votos favoráveis. Aprovado por 12 votos. Projeto de Lei do Legislativo 263/2025, promovente Tico Jardim, institui no calendário oficial do município de Macaé a festa de Boa Alegria, segunda discussão. Projeto de Lei número 263 de 2025, em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação nominal. Alain Mansur, Amaro Luiz, Cezinha, Denis Madureira, doutora Mayra Rezende, Felipe Machado, Leandra Lopes, a favor, Leomar Queiroz, A favor. Luciano Diniz, Manu Rezende, A favor. Marvel, Professor Michel, Tico Jardim, Vicente da Fox. A favor. 10 votos favoráveis. Aprovado. Projeto de Lei 263. Projeto de Lei do Legislativo 324/2025, promovente Leandra Lopes, institui a Política Municipal de Promoção da Mobilidade e do Cuidado das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida no âmbito do município de Macaé e da outras providências. Primeira discussão. Projeto de Lei número 324 de 2025, em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação nominal. Esse volta para a secretaria porque é a primeira discussão. Projeto de Lei do Legislativo 326/2025, promovente Alain Mansur, Leandra Lopes. Assunto: altera a Lei 4.866 de 2022 para incluir as marisqueiras entre os beneficiários do Programa Social instituído e da outras providências. Primeira discussão. Projeto de Lei 326 de 2025, em discussão. Não havendo quem queira discutir, volta para a segunda discussão. Fazer leitura em bloco das moções de aplausos do vereador Ricardo Salgado. Moção de aplausos 064/2026, vereador Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Rodrigo Silva, tendo em vista o seu empenho e atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento ao Plano de Recuperação Florestal. Moção de aplausos 066, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Rafael Oliveira Bichara Amorim, tendo em vista o empenho e atuação na restauração da biodiversidade e cumprimento do Plano de Recuperação Florestal. Moção de aplausos 067, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Deusiene Torres Porto, tendo em vista seu empenho e atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento ao Plano de Recuperação Florestal. Moção de aplausos 068, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Flávio Parente Wagner, tendo em vista o seu empenho e atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento ao Plano de Recuperação Florestal. Moção de aplausos 069/2026, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Fernanda da Silva Nobert Costa, tendo em vista seu empenho e atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento ao Plano de Recuperação Florestal. Moção de aplausos 070, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Rodrigo Lemes Martins, tendo em vista o seu empenho e atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento ao Plano de Recuperação Florestal. Moção de aplausos 072/2026, Ricardo Salgado. Moção de aplausos a Alessandra Cristina de Oliveira Gonçalves Veloso, tendo em vista seu empenho e atuação na restauração da biodiversidade em cumprimento ao Plano de Recuperação Florestal. Moções em discussões do vereador Ricardo Salgado. Peço a palavra, Com presidente. a palavra, vereador Autor. Presidente, nobres colegas, peço até desculpa plenária por tantas moções ao mesmo tempo e a gente acaba quebrando um pouquinho o protocolo, mas a ação também quebra vários paradigmas dentro da cidade de Macaé. E a gente contou com pessoas que, na minha opinião, teve um papel fundamental na ação que a gente fez na Praia do Pecado. Não só pela magnitude do que a gente fez e o enfrentamento que a gente fez, mas muito mais com a colaboração técnica. Então, eu quero reforçar o meu agradecimento ao secretário Rodrigo Silva, ao secretário Rafael Amorim, e agora eu abro aspas, eu não agradeci no meu discurso de vinda, retorno para casa, porque a gente ainda estava em processo
de justificativa de uma série de questionamentos que foram feitos através da fauna, mas Rafael foi extremamente parceiro. A advogada Tati, ela é a nossa interface com o Ministério Público Federal, onde trouxe o esclarecimento e a luz de todas as ações da Secretaria de Meio Ambiente. Não tão longo, Rodrigo Lemes, enfim, é o nosso baluarte aqui da parte do NUPEM, nosso corpo acadêmico, que nos ajudou muito, e Fernanda, que é a coordenadora da arborização. Enfim, o meu agradecimento e o meu reconhecimento com essa moção, e peço a colaboração dos nobres colegas, é porque, de fato, foi uma ação que não foi do Elbert Rezende, e peço vênia ao prefeito, porque eu tenho liberdade com ele, ele sabe o que eu estou falando. Isso foi uma ação coordenada realmente do governo Elbert Rezende, onde a gente teve várias secretarias envolvidas e principalmente os servidores. Então, agradecer, peço à plenária que vote a favor e, quebrando mais ainda o protocolo, falar por aqui é muito melhor do que sentar aí nessa cadeira, presidente em exercício Cezinha. Realmente, a gente tem que estar preparado para gerir essa casa aqui tão importante para o povo. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levante. Está aprovado. Fazer leitura em bloco das moções de aplausos de minha autoria. Moção de aplausos 063/2026, Leandra Lopes. Moção de aplausos ao escritor Francisco Carlos Gomes, em reconhecimento ao lançamento do livro Quem Educa Quem? Uma obra que representa importante contribuição para a valorização da educação, da cultura, da reflexão social e da produção literária no município de Macaé. Moção de aplausos 65/2026, moção de aplausos à atleta Larissa Rocha Moreira, integrante da equipe da Federação Desportiva e Cultural do Estado do Rio e do Polo de Cultura no bairro Fronteira, em reconhecimento à sua destacada participação no Campeonato Brasileiro de 2025, realizado no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde conquistou o título de vice-campeã da categoria juvenil peso pesado, elevando o nome do esporte e servindo de inspiração para jovens atletas macaenses. Moções em discussão da vereadora Leandra Lopes. Com a palavra, vereador autor. Presidente em exercício, bom dia a todos que estão aqui hoje. Essas moções de aplauso são para duas pessoas que, quando fazem um trabalho, Cezinha, para a nossa cidade, ou se destacam realmente diferente, a gente precisa, sim, fazer esse reconhecimento enquanto cidade. Então, essa moção de aplausos principal aí é do meu amigo Francisco. Francisco é professor da nossa rede privada, rede pública, um grande profissional de educação que a gente tem aí de representatividade na nossa Macaé. E ele lançou um livro, Quem Educa Quem? E de extrema importância no momento que a gente sabe o quanto é esquecido falar de educação e quanto é esquecido falar de educadores. Então, está aqui a contribuição e a valorização, né, dos profissionais de educação nesse livro, contendo aí com um texto de uma obra de produção literária de um escritor macaense. Quando a gente precisa potencializar livro, potencializar leitura, potencializar a cultura de ler. E Francisco é extremamente importante como profissional de educação, um simbolismo para a nossa cidade. Então, essa moção de aplausos em reconhecimento a todo o trabalho. E a nossa amiga Larissa, né, uma atleta macaense, uma jovem, e ela veio da onde? Do bairro, do Polo de Cultura da Fronteira. Então, quando a gente estimula jovens, assim como o Marvel trouxe aqui o estímulo do esporte dos jovens, o estímulo de crianças de estarem nesse pertencimento, homenagear tantos jovens que trazem medalha macaense, deveria ser todo dia a gente aqui entregando e parabenizando a eles, porque o esporte realmente ele salva vidas, o esporte é saúde, o esporte é educação, o esporte é serviço social, é contribuição, é desenvolvimento humano. Então, que a gente tenha esse acolhimento, essa percepção, o quanto é importante a gente homenagear tantos jovens que precisa ser reconhecido muitas das vezes e que, às vezes, assim, não é simplesmente a medalha. A gente não está falando somente de medalha. A gente está falando de reconstrução enquanto cidadão. Então, essas aí são as moções de aplauso que eu entrego hoje. Obrigada, presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, do contrário se levante. Está aprovado. Fazer leitura em bloco dos requerimentos promovidos por doutora Mayara Rezende.
Requerimento 089/2026, promovente doutora Mayra Rezende. O assunto requer ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, através do secretário executivo de Obras e secretário de Ciência e Tecnologia e Informação, informações sobre a implementação do sistema de aprovação e acompanhamento de projetos online para projetos arquitetônicos. Requerimento 090/2026, promovente doutora Mayra Rezende. O assunto requer ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informações sobre o serviço de tratamento integral de oncologia hematológica em Macaé. Requerimentos 089/2026, promovente vereadora doutora Mayra Rezende, 090/2026, promovente vereadora doutora Mayra Rezende, em discussão. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, no contrário se levante, está aprovado. Requerimento 322/2026, promovente Cezinha. O assunto requer à mesa diretora o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo com cópia aos órgãos competentes, solicitando informações sobre as ações de fiscalização, limpeza e combate ao descarte irregular de lixo, entulho, móveis, resíduos de obra e demais materiais em vias públicas, terrenos baldios, calçadas e canais e valões. Requerimento 322/2026, promovente vereador Cezinha, em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, no contrário se levante, está aprovado. Requerimento 325/2026, promovente doutora Mayra Rezende, Tico Jardim. Requer à mesa diretora, após apreciação do plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações acerca do planejamento e cronograma para a implementação do fornecimento de sensor de monitoramento contínuo de glicose aos portadores de diabetes mellitus, tipo 1, conforme disposto na Lei Municipal 5.395 de 2025. Requerimento 325/2026, promovente vereadora doutora Mayra Rezende e vereador Tico Jardim, em discussão. Com a palavra, vereadora. Todos, bom dia, presidente em exercício, colegas vereadores, a todos que nos assistem aqui presencialmente no online. Tico, a gente fez uma lei, né, que já foi sancionada aqui no município em 2025, é a lei de número 5.395, que dá o direito ao município de fornecer os sensores de diabetes. A gente sabe da importância, a gente sabe dos benefícios dos portadores de diabetes mellitus tipo 1, que é uma doença crônica. A gente tem muitas crianças acometidas pelo diabetes, crianças que estão nas escolas e a gente evita os picos de glicose ou as baixas de glicose. Os pais conseguem acompanhar até pelo celular os níveis de glicemia dessas crianças. E a gente sabe dos benefícios do tratamento e desse monitoramento contínuo dos níveis de glicose. A gente fez essa legislação, mas a gente ainda não tem o retorno, Tico, do cronograma de distribuição. Então, em conjunto, a gente fez esse requerimento solicitando à Secretaria de Saúde o planejamento de distribuição. A gente vem sendo cobrado, já é uma lei que foi sancionada, a gente recebeu aqui nos gabinetes pais que estão preocupados com suas crianças. Então, eu peço aqui a colaboração dos colegas vereadores, o favorável de todos vocês, para que a gente tenha efetividade da nossa lei, Tico. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Tico Jardim. Vereadora Mayara, justamente esse requerimento vem de encontro às necessidades da nossa população. A gente é bastante cobrado, a gente sabe da necessidade, é algo muito importante para as pessoas que têm esse tipo de diabetes, né? E a gente sabe que tudo que a gente faz aqui dentro dessa casa é justamente para beneficiar as pessoas que realmente também não têm condições de ter esse aparelho. Então, a gente pede à Secretaria de Saúde, agora a nova secretária, para que a gente possa ter um cronograma e colocar esses processos em andamento para que a gente possa fornecer para a nossa população. Como a senhora falou aqui, nós somos muito cobrados. Às vezes eu coloco alguma coisa na minha rede social e sempre na caixa de mensagem tem pessoas, mas vereador, como que vai ser a entrega aí do sensor e tal? Aí a gente tem que dar a resposta que a gente vai procurar ainda, né? Saber do cronograma certo, para a gente também não passar algo para a população, né, que não vai acontecer. Então, junta aí o nosso mandato, com certeza com a ajuda dos mandatos de vereadores aqui dentro dessa casa, para que a gente possa colocar em funcionamento uma lei tão importante
no nosso município. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede de votação. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão, contrário se levante, se aprovado. Requerimento 333/2026, promovente Leandra Lopes e Alain Mansur. O assunto requer a mesa diretora dessa Casa Legislativa que envie correspondência à empresa DOF Noscam e à Petrobras, solicitando informações sobre a situação do rebocador HETS Scandi Amazonas, encalhado na pré-campista em Macaé, bem como sobre as providências adotadas para sua retirada. Requerimento 333/2026, promovente vereadora Leandra Lopes e o presidente Alain Mansur em discussão. Com a palavra, vereadora Leandra. Bom dia novamente. Bem, esse requerimento, presidente exercício Cezinha, ele está falando a respeito do rebocador que está na Praia Campista e que completou ontem um mês. Inclusive, fiz um vídeo falando sobre isso. E é nosso papel, enquanto legislador, fazer a fiscalização da cidade, até para poder deixar isso muito claro, porque eu acho que as pessoas esquecem que o papel do legislativo é fiscalizar, é se antenar o que está acontecendo. A gente sabe que existe um grupo grande, né, enquanto cidade, através da Petrobras, que é uma grande empresa, que a gente sabe, a nossa estatal, que está instalada em Macaé desde 1978. Isso é bom a gente falar sobre isso, porque há mais de 40 anos trabalhamos em Macaé com a nossa economia local, que é petróleo. E esse rebocador, que é o Scandi Amazonas, ele está ali desde o dia 15 de maio, próximo à nossa praia. Claro que a gente precisa saber informações. Algumas tratativas são feitas em salas ou alguma outra tratativa junto com a Marinha ou com outros locais. Mas a população não sabe o que acontece. E é nosso papel também esclarecer. E é nosso papel fiscalizar e perguntar e saber. Então, quando a gente encaminha como poder legislativo informações para saber do que se trata, não é porque a gente está aqui para poder atrapalhar o trabalho de ninguém ou querer fazer nada. A gente está fazendo o nosso papel. O papel do legislador é fiscalizar, que a gente está tentando fazer aqui. Através da frente parlamentar que solicitamos essa criação, meu amigo Vicente da Fox está participando, Denis Madureira, Alain Mansur, nós fizemos uma solicitação para a gente saber mais sobre isso. E há anos, que eu acho que é muito bom a gente registrar, que a Petrobras, desde 1970, ela está instalada. Eu quero deixar aqui meu abraço ao Guilherme Sargenti, que é um querido, o gerente-geral da Petrobras aqui da base, Laís Caputo, que também é uma profissional que trabalha dentro da Petrobras e sempre colabora com as informações, inclusive estive na Petrobras hoje de manhã. É importante a gente saber que essas tratativas, elas precisam ser esclarecidas com transparência. A cidade precisa saber. O barco, se ele está atrapalhando ou não, ele não está nesse momento, porque não é passagem de ninguém, mas é a praia da cidade que está instalada. E o respeito por Macaé, o respeito pela nossa cidade, ele tem que ser feito pela gente, enquanto cidadão, enquanto cidade, enquanto legislativo. A gente trabalha para a economia de todo o Brasil. É através da energia e do petróleo que é destinado a toda a economia do nosso país. A gente está falando de petróleo, que é a economia, sim, da nossa Macaé. Mas a gente está falando dos impactos, sabe, Cezinha, que muitas das vezes as pessoas esquecem que a gente vive disso durante muitos anos. E quando acontece algum desastre, o impacto também é nosso. Mas a gente também as pessoas não sabem que quando está se discutindo no STF uma redistribuição de royalties, também é o impacto de Macaé. E aí eu trouxe aqui alguns dados importantes. Tico Jardim, 37 municípios do nosso estado do Rio recebem royalties pela exploração do petróleo e gás. Dentro dos 37, 8 desses municípios arrecadam mais recursos em todo o nosso Brasil. E eles estão aqui, localizados no nosso estado. Como a gente está falando de Maricá, Niterói, Saquarema, Macaé, Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro, Arraial do Cabo e Araruama. São municípios que os valores são distribuídos com base em critérios geográficos. E essa geografia está aqui na Bacia de Campos. Essas proximidades, com a presença de infraestruturas, de refinarias, oleodutos e terminais, os municípios recebem recursos através de duas modalidades principais: a destinação das cidades cujo litoral está em frente a áreas de produção, ou destinado aos municípios que sediam instalações terrestres essenciais, como refinarias e terminais de processamentos, oleodutos ou gasoduto. No caso do município, para entender melhor a importância dos royalties, é preciso lembrar da história de Macaé. Antes dela ser conhecida, Cezinha, como a capital nacional do petróleo, era uma cidade pacata, que era uma vila de pescadores. Macaé tinha, naquela época, cerca de 50 mil habitantes. A gente está falando em 1978.
há muito pouco tempo atrás, né? 40 e poucos anos atrás, quase 50. E a gente está falando que essa descoberta do petróleo da Bacia de Campos é uma realidade que começou a mudar na nossa cidade. E essa cidade foi escolhida por base da operação da Petrobras da Bacia de Campos, a partir de uma cidade que ela tinha uma facilidade da logística. E aí, hoje, as pessoas estão se discutindo royalties, a gente sabe de quantas pessoas vieram trabalhar aqui, de tanta gente que vem para a nossa cidade, mas não conhecem a nossa história. E eu pedi essa explanação exatamente para falar um pouco, porque royalties não é favor e não é um privilégio. É uma compensação, Tico. Porque quando um barco encalha na nossa praia, é o nosso território que está. Quando se acidenta, é o nosso hospital que utiliza. Para trazer um raise para colocar na nossa estrada, é o nosso asfalto que vem aqui para a nossa cidade. E quando a gente está discutindo essa questão de royalties, está discutindo... E eu quero deixar claro, não é sobre barco que a gente quer discutir. A gente quer discutir a importância da história de Macaé dentro de um registro histórico que a gente faz parte. A luta dos royalties, quando mudou a Constituição, começou numa luta que veio da Câmara de Vereadores de Macaé para poder discutir no Rio de Janeiro, para poder ter a compensação e distribuição em todo o Brasil. E hoje, a nossa cidade, a gente está voltando à luz uma nova discussão, onde o Estado do Rio de Janeiro corre esse risco. E quase ninguém tem se discutido sobre isso. E quase ninguém tem se preocupado. Esses royalties é para trabalhar as nossas infraestruturas, saúde, educação, o empenho e o crescimento. Afinal de contas, Macaé recebeu um grande impacto de pessoas. Em 2010, entre 2010 a 2020, os impactos antes da pandemia e na crise do petróleo, quem viveu fomos nós. Afinal de contas, você lembra como foi e aconteceu, Vicente da Fox? As nossas lojas estavam fechadas. As pessoas estavam desempregadas e foi aqui no nosso território que passamos. Então, os impactos e a luta dos royalties é uma luta de todos nós. É dessa Casa Legislativa também, que tem um papel fiscalizador e de contribuir para essa história de Macaé, a nossa economia local. A gente realmente tem necessidade e preocupação para que a gente dê continuidade a toda a nossa produção que acontece aqui dentro. E eu acredito muito que, durante anos, a gente, muitas das vezes, Cezinha, poucas relações tivemos com as empresas que tinham aqui dentro da nossa Macaé. Ao longo desses novos anos agora, principalmente com o prefeito, o Elbert tem estreitado essa preocupação e essa parceria enquanto cidade, trazendo as empresas, essa discussão aqui para dentro, trazendo com que essas pessoas participem através não só dos cursos de qualificação, que é exatamente para o mercado de trabalho essa inserção, exatamente priorizando o município de Macaé como os principais serem colocados para dar emprego para os munícipes, para quem está aqui dentro, para quem vive aqui dentro esse impacto, para quem tem as suas casas, para quem tem seus filhos nas redes públicas, ou utiliza o nosso SUS, utilizam hospitais públicos, as nossas vias, nossos CRAs, que a gente tem essa preocupação que essa cidade ela recebe royalties por uma compensação. E a gente está aqui para poder lutar por ele. Então, eu deixo muito claro que royalties são direito, compensação e respeito a essa história de Macaé. E eu estou querendo trazer aqui para vocês que essa discussão seja feita nessa casa, enquanto legislativo, e que seja feito por todos nós. Obrigada, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Ricardo Salgado. Presidente, Leandro, você é sempre assertiva, mas eu queria trazer à luz a parte ambiental e a transparência de informação. Calhou de eu ainda estar secretário quando aconteceu esse acidente, e para deixar claro, o que aconteceu ali foi um rompimento do casco e invadiu a casa de máquina. Isso é extremamente delicado dentro de uma embarcação. É óbvio que o prazo de conserto dessas avarias é indeterminado. Entendo também que a Petrobras deve estar fazendo o seu trabalho de monitoramento e pedindo as informações devidas. Mas a falta de transparência nas ações que estão sendo feitas dentro dessa embarcação, na frente da praia de Macaé, a gente tem que ter pelo menos uma projeção ou um estudo de ação, ainda que não tenha prazos, mas que a gente saiba o que está sendo feito. Num primeiro momento, enquanto secretário, eu tive na base operacional que eles estavam ali e vi que, de fato, eles estão com as equipes prontas para serem acionadas caso tenha algum impacto ambiental
nessas avarias. Porém, entretanto, não dá mais para esperar. A gente começa a ouvir vários técnicos, vários especialistas, e aí falam até que pode demorar anos. Então, se isso, porventura, acontecer, eu acho que é digno e legítimo do município de Macaé, ainda que a atribuição seja da Marinha, do INEA e dos órgãos federais, o município precisa saber, e essa casa também tem pressa, porque no final das contas, Leandra, é a gente que absorve as angústias e as preocupações da população. Tem que deixar uma coisa muito clara. Aquele rebocador, num primeiro momento, parece ser legal, parece ser bonito, para tirar foto. A discussão dos royalties é extremamente importante, principalmente, e aí sim, Leandra, eu vou ao encontro do que você falou, Macaé, graças a Deus, ainda não teve um impacto significativo ambiental por um derramamento de óleo, por exemplo. Mas não é porque a gente não teve, que os nossos órgãos de controle são muito assertivos na fiscalização, que isso não possa vir a acontecer. E se vir a acontecer, no mínimo, as autoridades do município têm que ter noção de o que está sendo feito, como está sendo feito e o que pode acontecer. Então, eu voto não só a favor desse requerimento, como eu acredito que o presidente, assim como você, Leandra, foi muito assertivo. Entendo que a boa relação com a Petrobras tem que continuar, mas entendo também que a relação vai continuar desde que a gente consiga trazer um fluxo de informação contínuo, serene, para que a gente possa trazer para a população a verdade sobre o que está acontecendo dentro daquela embarcação a poucos metros da nossa praia. Obrigado, presidente. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, Vicente da Fox. Presidente, em cima da sua palavra, é importante reforçar, inclusive, né, vou me ater a uma parte dela, que a gente teve a prova recentemente, né, do tamanho e da capacidade produtiva do município de Macaé, quando a gente reuniu aqui, vereador Luciano Diniz, novamente aquele evento, né, encorpado com outro nome, mas um evento de bastante relevância, que foi o Macaé Energy. Ali a gente viu de perto, Tico, a capacidade e também o engajamento das empresas movimentando o município de Macaé. Isso significa que realmente Macaé faz parte de um protagonismo nacional sobre o debate do petróleo, gás e energia, trazendo um momento que foi uma feira, foi um evento importantíssimo para a nossa cidade. Sim, papel do município debater esses temas de muita relevância, e a gente faz coro, de fato, a sua palavra, né, o seu movimento, né, a gente discutia anteriormente ali sobre essa possibilidade, sobre essa inconstância da clareza das empresas, né, ou da empresa especificamente, sobre esse rebocador que está no município, porque, de fato, os impactos gerados são milhares. E ali, obviamente, de uma maneira atenuante, né, eles estão controlando aquilo ali, mas reverte para a nossa capacidade institucional fazer com que o município possa, de fato, requerer as informações. A Macaé Energy reuniu, Tico, cidades de todo o entorno, trouxe, de fato, a discussão econômica do município. Quando a gente perde a arrecadação, não é só pelo movimento exclusivo por estar furando ou não estar furando poços de petróleo no município. A rede hoteleira do nosso município, naquele movimento ali, ficou com a sua capacidade quase de 100%. Os Uber, que são o transporte alternativo do município, foi beneficiado. Uma população carente, que muitas vezes não é contemplada por bons salários, mas que vive de demandas do petróleo, foram contempladas. Então, a fala da vereadora ela é muito pertinente, inclusive quando atinge a população carente do nosso município. Porque, às vezes, a gente olha para o petróleo numa pujança relativa em relação a bons salários, mas existem pessoas que vivem de rendas alternativas que também são contempladas. Então, a responsabilidade social dessa Câmara de Vereadores, impulsionado nessa fala da vereadora Leandra Lopes,
ela é de muita relevância. Muita gente não sabe como que o petróleo movimenta, né, relações menores de argumentos importantíssimos para o nosso município. Me dá uma né? parte, vereador. Por favor. Corroborando com a fala de Vossa Excelência, inclusive, eu gostaria de acrescentar, conversando aqui com a vereadora Leandra, né, que ontem estávamos numa reunião com o secretário de Meio Ambiente do Estado, que inclusive também é procurador do Estado de Carreira, e o prefeito Elbert, num dado momento, colocou justamente algumas vertentes que o petróleo gerou para o município, gerou e gera para o município. Né? Por exemplo, a empregabilidade. A gente não pode esquecer que Macaé é a cidade do estado do Rio de Janeiro que mais empregou nesse ano, dentre as 94 cidades. A gente não pode esquecer que nós estamos desenvolvendo um lado da cidade, que é o lado turístico, que não é o nosso, vamos dizer assim, principal fonte e vocação econômica. Né? Quando a gente contabiliza nos eventos anuais de Macaé 80, 90 ônibus ali no estacionamento da linha verde, a gente vê isso que Vossa Excelência está falando, que é uma pujança, que tem que ter um olhar diferenciado do governo do Estado, que tem que ter um olhar diferenciado do governo federal, que é muito fácil as pessoas falarem, o ROT ele tem que ser dividido para as 5.500 cidades brasileiras. Não! A mineradora que está lá em Minas Gerais, ela quer receber o ROT lá porque o impacto da mineração ele atinge lá. E Macaé é a mesma coisa, vereador Ricardo. Por quê? Porque a gente está sofrendo o impacto da vinda de pessoas do Brasil inteiro trabalhar aqui. Né? Quando a gente estava em Belém, eu me lembro muito bem, a trabalho, eu, Leandro e Ricardo, a gente foi visitar o Teatro da Paz, e aí veio um funcionário e falou, trabalhei 5 anos lá, tentei embarcar e não consegui porque não tinha formação. Eu falei, amigo, faz uma escola técnica, aqui tem várias escolas técnicas, faz uma escola técnica, se capacita e tenta de novo que você consegue esse mercado de trabalho. Então, assim, a gente recebe esse impacto, né, de todos os aspectos. Então, a gente tem que estar muito bem antenado, focado e principalmente isso que o Ricardo falou na questão ambiental, né, porque a gente precisa de transparência, né, não é só dizer estou resolvendo, não. A gente tem que ter transparência aqui, porque nós temos aqui 14 bilhões de contrato em execução. Né? Ontem também, em visita ao presidente do CREA, junto com o prefeito, o Macaé, vereador Vicente, é a 2ª maior cidade do estado de emissão de ART, ou seja, só perde para a capital. Então é muito relevante. Então tudo tem que ser, sim, olhado diferente, com mais cuidado, com mais cautela, para que a gente não perca aí nenhuma qualidade para quem reside aqui, quem vem só explorar aqui. Também tem que ter uma cidade que... E a gente já está com esses dados muito significativos, principalmente na segurança. Por que a segurança dá certo? Né? O prefeito não está à toa nesse processo, não é o governo do Estado. É a injeção financeira do recurso do município na parceria com o governo do Estado, que faz com que a gente tenha esses índices. Então, assim, é tudo diferente, mas tem que estar atento e a gente precisa de respostas, como o Ricardo muito bem colocou. Transparência, porque já vai para um bom tempo ali, a gente não tem nenhuma informação clara desse assunto. Obrigado pela parte. Imagina. O senhor resumiu bem, né, aquilo que traz para o município de Macaé. E da minha parte, para finalizar, sobretudo olhar, né, trazer esse olhar mais social para aquilo que é a responsabilidade do município. A gente vem, de uma maneira bem direta, observando a capacidade que esse governo tem, né, com as articulações para as comunidades mais carentes. O senhor falava numa fala anterior que o município tem criado conjunturas favoráveis para os aglomerados subnormais que a gente tem aqui, e a cidade como um todo sofre esse reflexo, que também é um impacto não ambiental, né, mas é um impacto social que o município vive. Então, da minha parte aqui, presidente, queria parabenizar por essa fala, né, dizer que estamos no caminho certo, a gente está junto nessa proposta. Requerimento ainda em discussão. Não querendo ninguém a discutir, processo de votação.
Se alguém é a favor ou contra, está aí, ó, nosso requerimento aprovadíssimo. Obrigada. Bem, fazendo até uma justificativa de voto desse requerimento, eu acho que a gente precisa entender que Macaé é um município exceção no Brasil e que as pessoas respeitem um município que recebe gente de todo lugar e que hoje está com 260 mil habitantes e faz aplicação dos royalties e se preocupa com cada cidadão macaense. Não que, inscrito na explicação pessoal, Tico Jardim, você dispõe de 10 minutos. Presidente em exercício, vereadora Leandra, me deu até mais alguns minutinhos, né? Mas fico feliz, obrigado. Mas vamos aqui meu pedido na explicação pessoal. Eu queria tratar de alguns assuntos que o nosso mandato vem trabalhando em cima. Todos sabem do meu compromisso e a minha dedicação com a querida região serrana de Macaé. E eu queria aqui trazer algumas informações, né, até mesmo para me passar para a minha população, para aqueles meus eleitores e toda a nossa população, né, que acredita no nosso trabalho e tem visto a dedicação do nosso mandato em favor da nossa população. E eu sempre debato aqui dentro dessa casa a questão de infraestrutura, né, nós estamos trabalhando muito, eu percorro bem o nosso distrito, a gente sabe que a parte de infraestrutura é o ponto principal para que a gente traga qualidade de vida justamente para os nossos moradores. E eu, nas minhas andanças, nos meus compromissos com os nossos distritos, parei ali na população, ali na comunidade do Jacoude, que fica na Barra do Sana, a qual tive a reivindicação dos moradores, a questão da pavimentação em todo o bairro ali da ponte do Jacoude a seguir. E quero transmitir aqui à população que já fiz as indicações pertinentes, né, já foi protocolado, já foi aprovado aqui dentro dessa casa. E também seguindo adiante, na comunidade ali do Regalo, que é outra comunidade importante também no Sana, a qual também tive essa demanda. E também já protocolei dentro dessa casa as indicações também pertinentes para a pavimentação ali dentro, visto que o Sana, né, está sofrendo, está vivendo, né, uma realidade muito diferente, vereador Vicente. E eu fico feliz por fazer parte disso. Fico feliz de aportar as minhas emendas impositivas, fico feliz de estar trabalhando junto com o Executivo, desde lá de trás de 2021, que eu conheço bem aquela situação e vim trabalhando junto com o prefeito Elbert. E hoje o Sana vive uma realidade diferente, com asfaltamento novo, né, chegando em mais de 14 quilômetros ali da região serrana, do Sana, Cabeceira, Barra do Sana, Sana e Cabeceira. Né, em breve, também as trocas da pavimentação do centro ali do Arraial do Sana. Então, a gente fica feliz e isso enobrece o nosso trabalho. E saber que as demandas que temos levado para o Executivo estão sendo concretizadas. E isso é importante porque nós somos a voz da população. E eu queria aqui frisar também, não só a parte do Sana, hoje a Boalegria também vive, Vicente, um momento também de alegria. Um lugar bem distante aqui do centro da cidade, de outros distritos. E hoje você chega lá, você vê uma rua pavimentada, uma dona Eva que nem nunca esperava ter um pavimento em frente à sua casa, onde era lama e poeira. Hoje ela pode sair e pode curtir, sentar no banquinho em frente da sua casa. Isso é uma política pública, voltada para as pessoas com mais necessidade, lugares distantes, a qual me refiro aqui, não os bons políticos, não, os maus políticos, que às vezes vão lá querendo enganar as pessoas, né, buscando informações que não competem para buscar o voto deles e depois esquecer e abandonar. É essas pessoas a qual eu me dedico todos os dias ali na região serrana. E falando de Boalegria, também falando ali no Trapólio, né, estamos buscando na rua ali Pepe Arcanjo, na Porto Fonseca, lá na Vila do Tilu, no Buião. Estou buscando a melhoria, pavimentação, né, sempre manter as estradas em boas condições, para que a gente possa levar esse progresso para as nossas pessoas, nossos distritos.
E eu queria enfatizar aqui que não só na parte de infraestrutura. Todos sabem do meu carinho que eu tenho sobre o hospital da região serrana, o HPMS, a qual destinei mais de 3 milhões de reais para ampliação e toda a estrutura, a gente possa aumentar o HPMS e dar mais infraestrutura e mais para os profissionais trabalharem melhor e atender melhor a nossa população. Aportei minhas emendas impositivas ali. Também aportei minhas emendas impositivas na Praça da Bicuda, lugar que mais de 20 anos foi desapropriado, vereador Vicente. E nunca ninguém tinha feito nada. E nessa gestão, o prefeito Elbert, atendendo as emendas impositivas do Legislativo, consegui levar ali para a região da Bicuda Pequena uma praça com mais de 1.500 metros quadrados, uma das praças mais bonitas, eu acho, aqui da nossa cidade, Macaé. Vereador Luciano, na época, foi muito parceiro, me ajudou bastante. Ainda um novato dentro aqui do Legislativo, Luciano me ajudou. E não só nessa parte, né, de infraestrutura, e o nosso cuidado, né, com a questão da saúde, como falei aqui, a questão da educação, sempre cobrando, né, o secretário, para que mantenha nossas escolas em bons funcionamentos, buscando aqui a valorização dos profissionais também da educação. A vereadora Leandra sabe muito bem que estamos juntos nessa luta, que é a gratificação de difícil acesso para os nossos profissionais da educação na região serrana, e a qual vamos buscar, vamos lutar, vamos ter diálogo com o Executivo para que a gente possa levar essas melhorias para a nossa população. Fiz questão de estar aqui apresentando algumas coisas, porque é importante a gente divulgar o nosso trabalho aqui dentro dessa casa. Igual falei aqui, eu não vou em localidade distante aqui, só atrás da questão do voto, não. Eu sou político, preciso do voto para me manter aqui. Mas vou por uma obrigação que eu assumi com a população de estar levando qualidade de vida para eles, estar lutando, falando aqui em plenário sobre as questões que eles mais necessitam e a qual eu vou fazer até o dia que Deus permitir e a população quiser. Então, trago aqui essas reivindicações e ainda vou trazer muito mais, mas eu acho que foi oportuno eu falar nessa fala aqui nessa manhã. Obrigado. O único inscrito na explicação pessoal, vereador Tico Jardim. Queria agradecer a todos presentes e encerrar a sessão hoje do dia 12 de junho de 2026. Obrigada, presidente. Desculpa, tem 1 minuto de silêncio solicitado pelo vereador Denis Madureira e vereador Tico Jardim. Damos por encerrada a sessão hoje do dia 16 de junho. Já pensando em várias, bora me contar,